Nós vamos ler Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Nós podemos ver aqui nesse quadro, em contraste, com os líderes religiosos, principalmente os religiosos daquela época, que odiavam o Senhor Jesus, Jesus para nós é o Senhor, mas para eles era um homem, odiavam o homem Jesus e queriam vê-lo morto. A mulher apresentada aqui nesse texto, em contraste com aquela indiferença, aquele ódio, ela demonstrou ao Senhor um profundo amor e reverência. O que nós podemos ver aqui é uma janela de amor numa parede de ódio. Eu quero dizer nesta manhã que todos nós, todos os seres humanos, estão escrevendo a sua história de amor, eu não digo ou ódio, de amor ou indiferença ou insensibilidade para com o Senhor. Eu não digo ódio porque, na minha maneira de ver, é impossível odiar a Deus. Como eu disse no começo, odiavam Jesus porque não sabiam que ele era Deus. Mas uma vez que a pessoa tem a consciência de Deus, ele pode ser indiferente, ele pode ser insensível, ele pode querer se esconder de Deus, como Adão e Eva se esconderam, mas ele é incapaz, pela bondade, pela sublimidade, pela graça, pelo amor, pela misericórdia. Eu acredito que é impossível o ser humano, na sua pequenez, odiar a Deus. Mas como eu estava dizendo, todos nós estamos escrevendo neste mundo, nesta vida, a nossa história. Ou é de amor, ou é de indiferença, de insensibilidade para com o Senhor. Estamos escrevendo a nossa história, quer tenhamos consciência disso ou não. A nossa vida vai correndo e a nossa história vai sendo escrita. Primeiramente, eu quero apresentar aqui 2 reis de Israel que escreveram a sua história: Davi e Saul. Ambos, eles cometeram muitos erros em suas vidas. Verdadeiros seres humanos. Os homens, mesmo aqueles que amam a Deus, Davi amava o Senhor, ele cometeu muitos erros na sua vida. Mas Davi se tornou conhecido
como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele amava o Senhor. Ele cometeu muitos erros, como já dissemos, mas ele tinha um profundo amor para com o Senhor. Ele amava a Deus e amava a vontade de Deus. Eu quero citar aqui algumas palavras de Davi, encontradas no livro dos Salmos, que os irmãos já ouviram muitas vezes. Primeiramente, o Salmo 51, que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, são palavras de Davi, um coração puro. O desejo de Davi era ter um coração puro. Um coração puro seria um coração como um coração de criança. Será que nós temos esse desejo? Ter um coração puro nesse propósito? Talvez tendo um coração como um coração de uma criança, talvez vamos encontrar até muita dificuldade de sobreviver neste mundo. Mas esse coração puro é que nos aproxima de Deus. Podemos ter muitas perdas, mas estaremos próximos de Deus. E ele disse: renova dentro em mim um espírito inabalável, quer dizer, um espírito reto. Também no Salmo 40, Davi escreveu: agrada-me fazer a tua vontade. Veja bem, ele não só queria fazer a vontade de Deus, mas ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Não era fácil para ele isso, não. Muitas vezes ficava só no querer, ficava só no desejo. Muitas vezes ele fazia aquilo que era da sua própria vontade, mas ele sabia que tinha uma vontade superior à sua. É disso que nós precisamos ter consciência. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. O Salmo 143, Davi escreveu: ensina-me a fazer a tua vontade. Ele sabia que não era fácil. Ele queria, ele tinha o desejo, mas ele sabia que não era fácil fazer a vontade de Deus. Era uma luta, é a luta da carne contra o espírito. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ele reconhecia a sua posição, a sua pequenez. Ensina-me. Mas ele reconhecia a grandiosidade de Deus, porque tu és o meu Deus. Então o Senhor pode me ensinar a fazer a tua vontade. E Saul? Saul, pelo contrário, o que nós conhecemos de Saul na palavra é quase tudo negativo, né? Saul era orgulhoso, ele mandou construir um monumento em memória de si mesmo, queria estar acima de todos. Nós podemos dizer pela história de Davi que ele era invejoso, ele era ciumento, ele era inconsequente nos seus atos, mas tudo isso, invejoso, ciumento, falta de virtudes, ele não tinha muitas virtudes. Algumas falhas que ele tinha, como todos nós temos. Mas o que pesou na história de Davi é que ele não tinha prazer em fazer a vontade de Deus. O profeta Samuel, história de Saul, o profeta Samuel trazia para ele a vontade de Deus claramente. Recebia de Deus, trazia para ele, e ele não fazia caso. Ele se fazia de desentendido, ele não fazia, ele fazia, vamos dizer, pela metade, o que não agradava a Deus. Mas em resumo, qual a diferença entre Davi e Saul? Um amava o Senhor e o outro não amava o Senhor. Defeitos, falhas, ambos tinham. Mas a diferença estava, a grande diferença. O que faz a diferença? Um queria agradar o Senhor, queria fazer a sua vontade, amava o Senhor,
e o outro não levava, não punha a sua vida à disposição de Deus. Ele queria fazer a sua forma. Nós podemos dizer também, aliás, esses dois homens, esses dois reis, eles escreveram a sua história. E como é que eles são conhecidos hoje? Davi, nós lembramos que é aquele homem do qual Deus se agradou. Para nós é até um pouquinho difícil de entender, né? Nós que não conhecemos o coração de Davi, nós conhecemos apenas os atos praticados por Davi e conhecemos palavras escritas por Davi, ditas por Davi, mas não conhecemos o coração de Davi. Agora, Deus que conhece o coração, o homem segundo o coração de Deus, o homem do qual Deus se agradou. O que tinha ali em Davi, do qual Deus se agradou dele? Nós pensamos que era aquele desejo, aquele prazer, aquela vontade de estar em comunhão com o Senhor, de fazer a sua vontade, de ser submisso ao Senhor. E Saul, como que ele é conhecido? O homem cujo reinado, veja bem, Deus rejeitou. Deus não rejeitou a Saul, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita ninguém. Deus rejeitou as ações de Saul. Deus que conhece o coração. Nós também conhecemos Saul superficialmente. Conhecemos as suas atitudes, o que é dito sobre ele. Mas Deus que conhecia o seu coração, ele rejeitou praticamente tudo que foi feito por Saul. Ele rejeitou as atitudes, rejeitou as ações. Aquilo não era agradável ao Senhor. Mas nós temos certeza que Saul, ele não foi rejeitado por Deus, porque se conhecemos o nosso Deus como ele é, nós sabemos que ele não rejeita a ninguém. Ele é um Deus justo, sim, mas ele é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus misericordioso, e ele não faz acepção de pessoas. Eu acho que o tempo nos permite também falarmos de mais duas pessoas que escreveram a sua história. Podemos lembrar daqueles dois malfeitores ali na cruz, que foram crucificados com o Senhor Jesus. Podemos dizer que esses dois homens, no último dia de suas vidas, podemos dizer no último ato das suas vidas, eles também escreveram as suas histórias. Ali na cruz, um deles desprezou, blasfemou e zombou de Jesus. Foi a atitude daquele homem ali na cruz. Ele não reconheceu o seu erro, ele não percebeu a bondade e o amor de Deus. Já o outro, que nós falamos malfeitor, ele reconheceu o seu erro. Primeira coisa, a primeira diferença, ele disse: recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Reconheceu o seu erro. Reconheceu a inocência de Jesus. Ele disse, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. E ele reconheceu também o poder e a divindade de Jesus. Ele disse para Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqueles homens viveram praticamente a mesma vida, durante toda a sua vida, até aquele último instante, até aquele último momento. Mas os dois escreveram histórias diferentes. Como eles são conhecidos hoje? Quando eu era criança, dentro da religião, né, eles eram conhecidos assim como o bom ladrão e o mau ladrão. Eu não sei hoje como é que é conhecido aí fora, né? Como é que eles são conhecidos? Para um até deram um nome, Dimas, né? Minha mãe
muito religiosa, ela até deu o nome de Dimas para o meu irmão, Márcio Dimas Bini, porque se referindo ao bom ladrão. Mas eles são conhecidos, são histórias diferentes. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos também, é que a história o modo que nós estamos escrevendo a nossa história, o modo é muito sutil. Porque apenas um ato pode se sobrepor a todos os outros atos que temos praticado e marcar toda a nossa vida. Registrar a nossa história, apenas por um ato. Por isso devemos ser bem cuidadosos ao escrever a nossa história. Ou seja, em outras palavras, devemos que ser bem cuidadosos na nossa vida, no nosso viver, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento também com as pessoas. Eu quero lembrar algumas palavras do Senhor Jesus a respeito disso. Está em Mateus capítulo 7, é um texto bastante conhecido. O Senhor Jesus disse: muitos naquele dia dirão. Que dia é esse? O dia em que estaremos passando a limpo a nossa história, né? O dia em que a nossa história vai ser ali registrada, vai ser marcada. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios e não fizemos muitos milagres? Jesus então disse: eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Estava falando de um ato só se sobrepor a todos os atos da nossa vida. Faziam muita coisa em nome do Senhor. Mas praticavam iniquidade. E a palavra diz: que comunhão pode ter as trevas com a luz? Não há comunhão nenhuma. Então, se fazemos muita coisa certa, mas fazemos também praticamos iniquidade, praticamos muitos erros, isso pode anular tudo aquilo de positivo que estamos construindo. Então vamos para o fato que nós lemos aqui em Marcos, né? Marcos capítulo 14. Esse fato, ele se deu na casa de Simão Pedro, o leproso, onde Jesus e seus discípulos estavam jantando. João que diz isso, que eles estavam ali reunidos na casa de Simão Pedro e estavam jantando. E veio ali, naquela reunião, veio uma mulher, e João identifica essa mulher, que em Marcos e nem em Mateus aparece o nome dela, mas João identifica essa mulher como Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Queremos falar então um pouquinho sobre Maria, a irmã de Lázaro. Pouco tempo antes desta passagem, Maria tinha visto Jesus levantar o seu irmão Lázaro dentre os mortos. Isso está registrado em João capítulo 11. Ela presenciou, ela viu tudo aquilo. Mas nós podemos dizer aqui, pensar no sentimento de Maria nesse momento, ali na casa de Simão o leproso. Nós podemos dizer que mais do que alegria pela ressurreição do seu irmão, Maria sentia um profundo amor e admiração para com a pessoa do Senhor Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para um momento de reflexão. Muitas vezes em nossas vidas, nós valorizamos mais a bênção do que a pessoa que nos deu a bênção. É o que vemos aqui em Maria. Mais do que alegria pela ressurreição do irmão,
ela sente pelo Senhor Jesus profundo amor e muita admiração. Sobre Maria, nós podemos dizer também que ela foi sempre atenta aos ensinamentos, às instruções do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 10, tem uma passagem que diz que um dia o Senhor Jesus se hospedou na casa de Marta e de Maria. E ali na casa de Maria ele começou a ensinar as pessoas que estavam ali, falar com as pessoas. E Maria, ela se assentou aos pés do Senhor Jesus Cristo e ficou ali. Podemos pensar na atitude de Maria, ela estava ali bebendo os ensinamentos do Senhor Jesus. Marta estava agitada com os afazeres da casa. E em um certo momento ela vai até o Senhor Jesus e cobra do Senhor Jesus: o Senhor não se importa que eu esteja aqui servindo a casa sozinha? Manda Maria ir ter comigo e me ajudar. O Senhor Jesus disse aquelas palavras tão conhecidas: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. E ele disse: pouco é necessário. Na verdade, uma coisa só é necessária. E ele disse: e Maria escolheu a parte boa, e isso não lhe será tirado. Será que nós temos escolhido a parte boa? Será que nós estamos por demais preocupados, agitados com as nossas, com as nossas obrigações, com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades? Não é que devemos ser relapsos, não é que devemos ser relaxados, mas será que temos escolhido a parte boa? Qual é a que ocupa a maior parte do nosso coração? Então Maria, ela sempre se direcionou, né? O seu coração estava sempre andando junto com o Senhor. Uma outra coisa que nós observamos que aqui, nesse dia, na casa de Simão, Maria percebeu algo que talvez nenhum dos 12 apóstolos tinha percebido. Maria percebeu que a morte de Jesus estava próxima. Parece-nos que os outros 12, eles estavam assim, vivendo um delírio, né? Amavam o Senhor Jesus, gostavam dos ensinamentos do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo parecia que não estavam entendendo aquela situação. Agora Marta, por ser atenta, veja bem a importância de sermos atentos às palavras do Senhor Jesus, aos ensinamentos do Senhor Jesus. Ela tinha uma percepção maior. Ela percebeu que a morte de Jesus estava próxima. E podemos pensar na comoção que sentiu Maria naquele momento, ali na casa de Simão, o leproso. Já pensou você estar perto de uma pessoa que você ama, que você admira, que você gosta, e saber, ter a intuição de que aquela pessoa brevemente vai partir? Imagina a comoção daquela mulher. Seu coração se encheu de ternura e com humilde reverência, diz aqui o texto, que Maria, ela se aproximou do Senhor Jesus com um frasco de alabastro. Esse frasco estava cheio de um perfume muito caro. As palavras de Marcos: um perfume preciosíssimo. João diz um perfume muito precioso. Ela se aproximou do Senhor Jesus e quebrou o vaso, né, de alabastro. Não era difícil quebrar um vaso de alabastro, porque ele é semelhante ao gesso. E ele não é cortante também. Então, para que aquele
todo aquele perfume fosse derramado sobre a pessoa do Senhor Jesus, ela quebrou aquele vaso e derramou todo o seu conteúdo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Esta ação de Maria, nós percebemos aqui no texto, que assustou alguns dos convidados para aquele jantar. Eles ficaram assustados com aquilo. Eles julgaram um ato desmerecido de amor e adoração de Maria para com o seu Senhor. Alguns julgaram desmerecido. Por quê? Eles não conheciam o Senhor como Maria conhecia. Ela conhecia o Senhor. Ela sabia quem era aquele homem Jesus. Por isso ela derramou todo aquele perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. Podemos perceber aqui que ela não tinha nenhuma preocupação com o custo do perfume e também o custo do frasco. Ambos eram de valor altíssimo. E também que ela não estava preocupada com a reação dos convidados. E isso é uma lição para nós também. Se nós amamos verdadeiramente o Senhor, se nós nos sentimos atraídos por Ele, se nós nos sentimos comovidos pelo que Ele fez por nós, nós não podemos medir os custos para consagrarmos as nossas vidas para Ele. Nós também não podemos estar preocupados com o que as pessoas podem pensar da nossa maneira, que não é a maneira comum de todos os homens, de servir, de adorar o Senhor, de servir a Deus, de adorar a Deus. Nós vivemos num mundo no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Se nós temos essa visão, não podemos estar preocupados com o que as pessoas, principalmente pessoas próximas, talvez pessoas da nossa família, pessoas do nosso meio de trabalho, nossos vizinhos, possam pensar, talvez possam pensar, mas esse é um fanático. Toda semana, todo domingo, todo fim de semana, sai com a sua Bíblia e vai a uma igreja. Isso não deve ser a nossa preocupação. Maria não tinha sua preocupação. Seu único objetivo era expressar honra e adoração ao Senhor. Só isso que ela queria. João, no relato de João, diz que a casa se encheu com a fragrância daquele perfume. A casa foi tomada pela fragrância daquele perfume. E Marcos diz assim, no versículo 4, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Aqueles que julgaram o ato de Maria como um ato assim desproporcional, né? Eles não tinham amor para com o Senhor. Eles estavam pensando em outras coisas, em outros valores. Mas Jesus saiu em defesa daquela mulher, pois afinal ela estava escrevendo a sua história. Ele defendeu aquela mulher e ele disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou a boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. A percepção que ela tinha de que a morte do Senhor estava próxima. Ela fez o que pôde. Será que nós temos feito o que podemos para louvar, para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo? Às vezes nós achamos que não podemos fazer mais, que nós já estamos fazendo tudo
mas às vezes nos enganamos. Às vezes Deus tem nos colocado uma proporção bem maior. Nós podemos dar mais, podemos servir melhor ao Senhor. E com esse ato de Maria, ela escreveu a sua história, né? Tanto é que Jesus disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Veja bem, foi contado o nome de Maria? Não. Foi contado o que ela fez, a ação, para a sua memória. Pelo relato de João 12, desta passagem, nós ficamos sabendo que entre aqueles que se indignaram, né, com o ato de Maria, estava também Judas. E Judas, ele também escreveu a sua história, mas ele poderia ter escrito uma história bem diferente. Quanta oportunidade teve Judas de escrever uma história de amor ao Senhor Jesus Cristo. Ele teve oportunidade até o último instante da sua vida também. Talvez naquele momento em que o Senhor Jesus deu para ele o bocado molhado, o pedaço de pão molhado no vinho, o Senhor Jesus deu para ele. Era uma expressão de amor. Se Judas tivesse tido força naquele momento, ele poderia ter renunciado tudo o que ele estava planejando. E a sua história seria bem diferente. Como estamos falando, talvez um ato só pode mudar toda a nossa história. Mas que não estejamos preocupados com isso, não é? Que todos os nossos atos sejam nessa direção, de podermos escrever uma história de amor a Deus e amor à sua vontade. Como que Judas é conhecido hoje? Como ladrão e traidor. Mais uma coisinha que eu queria falar com os irmãos. O interessante é que nem em Marcos e nem em Mateus aparece o nome desta mulher, Maria. Só João que nos informa que era Maria, irmã de Marta. É porque o mais importante do que a ação, do que a pessoa que pratica uma ação, é a ação praticada. Por isso, esses dois evangelistas, inspirados por Deus, não se preocuparam em colocar o seu nome. O que mais importa aqui é a ação daquela mulher, não o nome daquela mulher. Essa mulher, ela está sendo lembrada pelo que ela fez. Ela podia ser lembrada pelo seu nome também. Afinal de contas, ela era irmã de Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor. Não é fácil encontrar alguém que foi irmão de alguém que foi ressuscitado pelo Senhor, o nome de Maria. Mas ela é lembrada pelo que ela fez, não por quem ela era. E aqui eu quero dizer, irmãos, como nós estamos escrevendo a nossa história? Queremos deixar uma história de amor a Deus? Queremos deixar uma obra? Ou queremos deixar um nome? Qual o nosso propósito? Que daqui a algum tempo o nosso nome seja lembrado? Ou as nossas atitudes, a nossa obra, a nossa história de amor, principalmente a história de amor a Deus. Se amamos a Deus, se queremos fazer a sua vontade, tudo na nossa vida será diferente. O nosso relacionamento com as pessoas será diferente. Uma coisa implica na outra. Paulo, ele disse as seguintes palavras: manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta, quer dizer, conhecida se tornará a obra de cada um.
o que nós estamos edificando sobre o fundamento lançado pelos apóstolos? E esse fundamento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos edificando? Estamos edificando ouro, prata, pedras preciosas, coisas que ficam para a eternidade. Ou estamos edificando madeira, palha, feno, coisas que desaparecem com o tempo e nada fica? Como é que nós estamos construindo a nossa história? Em outras palavras, amamos o Senhor e amamos o próximo como a nós mesmos? Somos humildes, porque agora estou colocando numa maneira prática, né? Tudo que nós lemos na palavra de Deus, todos os ensinamentos, se não forem colocados de uma forma prática, vira apenas teoria. Então, amamos o Senhor e amamos o próximo? Somos humildes? Reconhecemos as nossas fraquezas? Entendemos e compreendemos as fraquezas dos outros? Seguimos aquele caminho que o irmão falou no último domingo, o irmão Zé Luiz. Seguimos o caminho do esvaziamento completo do nosso ego? Esvaziamento. O irmão foi muito feliz no seu tema no último domingo. Ele falou da história do Senhor Jesus Cristo, começando nos céus, o esvaziamento, indo até a cruz. Nós não precisamos crucificar o nosso corpo, porque Ele já fez isso por nós. Mas nós precisamos crucificar a nossa carne, crucificar o nosso ego. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. O que ele crucificou com Cristo? A sua carne, o seu ego. É isso que nós precisamos fazer. Como estamos lidando com o nosso ego? Eu vejo que a maior dificuldade que nós encontramos nesse ponto de servirmos a Deus, de estarmos submissos a Deus, a maior dificuldade é o nosso próprio ego. O nosso ego, ele é tão forte que às vezes ele é confundido com o próprio diabo. Certa vez eu vi uma irmã dizendo assim: o diabo me pegou e fez isso. Ela praticou algumas coisas lá que não devia ter sido feito. E ela falou: o diabo me pegou, me rodou e me jogou no chão. Eu pensei bem depois, passando o tempo, pensei, não foi o diabo, foi o ego. Muitas vezes o ego que nos leva a praticar coisas que nós pensamos que estamos até praticando em nome do Senhor, mas estamos praticando em nosso próprio nome, para exaltar o nosso ego. Por isso é necessário esse caminhar para a cruz, né? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse caminhar é crucificar tudo aquilo que quer roubar a cena, quer colocar Deus em segundo plano. Falando sobre o ego, o que eu posso dizer é que o ego é necessário na formação da nossa personalidade. Nós precisamos do ego. O ego, ele é uma estrutura psíquica que ele faz a mediação entre os nossos desejos inconscientes, e esses desejos às vezes são terríveis. Os desejos inconscientes. Às vezes esses desejos inconscientes, muitas vezes eles são expressos nos nossos sonhos. Então o ego ele faz a mediação entre esses desejos inconscientes e as regras sociais, as regras éticas, para que nós possamos ali nos
posicionar de uma forma a tomarmos atitudes que são benéficas, atitudes que sejam positivas. Mas podemos dizer também que essa mediação que o ego faz é uma linha muito tênue, que, olha, com a maior facilidade nós passamos de um lado para o outro. Uma linha imperceptível. E nós precisamos ter o domínio nessa mediação, o domínio sobre o ego. O Senhor Jesus disse certa vez ali, no final da sua vida, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nosso pensamento vai logo assim: tentado por quem? O diabo. Sim, ele pode fazer isso. Mas muitas vezes ele usa o nosso próprio ego. E às vezes nem é o diabo que está usando. É a nossa concepção de vida, que faz do ego o nosso senhor e não o nosso servo. Eu vi uma vez que o ego, ele é um ótimo servo, se ele estiver ao nosso serviço, se nós tivermos o domínio sobre ele. Mas ele é um péssimo senhor, se ele estiver nos dominando, se nós formos o servo do nosso ego. Se ele for o nosso senhor, ele nos leva por caminhos que não são bons, caminhos que nos afastam do Senhor. Podemos dizer que um ego excessivo ou desequilibrado produz comportamentos egoístas, produz intolerância e dificuldades de relacionamento. Esse é meu gênio, esse é meu temperamento. Será que não está faltando um domínio maior sobre o ego, sobre aquilo que nós pensamos que nós somos e às vezes não somos? Na religião, o ego muitas vezes leva ao fanatismo. No passado, algumas pessoas que eram cristãs, se diziam cristãs, eles chegaram ao extremo do fanatismo, de matar muitas pessoas em nome de Cristo. Na verdade, era o ego, e a religião deles ser a melhor. Como estamos escrevendo a nossa história? Manifesta, ou seja, conhecida, se tornará a obra de cada um. Um dia, a nossa história será lida por nós e por todos, eu penso. Eu penso que um dia o livro será aberto e um conhecimento total. Todos nós estamos escrevendo a nossa história, mas a mais bela história que foi escrita nesse mundo foi escrita pelo Senhor Jesus Cristo. Uma história de amor, uma história de renúncia, uma história de esvaziamento, de humilhação, uma história de submissão. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu quero ler para os irmãos as palavras de um hino que eu conheço, que fala sobre a história de Cristo. O hino diz o seguinte: quão linda é a história de Cristo, meu mestre, meu bom Salvador, o qual padeceu no Calvário, por mim, um tão vil pecador. Que história tão maravilhosa, notável, sublime sem par, desceu do esplendor lá da glória e veio, humilde, entre nós caminhar. Amém.